Quantas vezes você disse sim querendo dizer não, só para evitar um conflito ou não desagradar, e no final quem ficou mal foi você? Nessas horas, o tribunal do certo ou errado surge na sua cabeça e a frustração te faz perguntar: por que eu não consigo simplesmente dizer não quando quero? Nesse vídeo eu vou te mostrar que há um motivo real por trás do seu medo de desagradar e 3 saídas práticas, talvez bem diferentes do que você tentou até aqui, mas que vão te ajudar a dar um fim a essa dificuldade de dizer não. Olá, eu sou Denise Nascimento, psicóloga, e esse é o 2º episódio da série Maturidade Emocional, O Caminho das Pedras. Meu objetivo com esse canal é ajudar o mundo e as pessoas que nele vivem a serem mental e emocionalmente mais saudáveis e estáveis. Então, se você concorda comigo, se inscreve e participe. Não conseguir dizer não é frustrante, porque te mostra que você não consegue sustentar seus posicionamentos diante do outro. E isso parece para você, às vezes, uma fraqueza, não é verdade? Você vive em uma luta interna constante entre fazer o que você quer e deixar de fazer só para não desagradar as pessoas. Evitar conflitos, disfarçar o que de fato pensa e mudar de posicionamento para não ter atrito é a sua especialidade, porque quase sempre você coloca o bem-estar do outro acima do seu. A pergunta que muitas pessoas te fazem quando percebem sua insatisfação é: por que você faz isto? E sua resposta quase sempre é: não sei. Essa dificuldade de se posicionar provavelmente teve sua origem lá na infância, quando você aprendeu que discordar, opinar de maneira diferente ou dizer não magoavam ou despertavam sentimentos desagradáveis em pessoas importantes para você. Você cresceu acreditando que suas queixas eram bobagens, que suas vontades podiam esperar e que seu papel era não dar trabalho. Então, você se acostumou a deixar para lá, a engolir vontades e a fazer suas escolhas do jeito que dava, não da maneira que você gostaria. Hoje, na vida adulta, você sente o peso de se deixar de lado, porque aquilo que foi abafado sempre retorna como uma ferida aberta. Você sabe que precisa se posicionar melhor e reafirmar o que quer, mas o medo de parecer alguém egoísta ou de afastar as pessoas te paralisa. Não ser alguém que discorda ou que parece um problema são as suas estratégias de sobrevivência. E claro, funciona. Evita conflitos, não te coloca em saias justas e mantém as pessoas por perto. Isso te dá uma falsa sensação de ser alguém da paz, com uma postura madura e racional, que não cria intriga, que não afeta ninguém. Mas vamos falar a verdade? A ausência de conflito por fora não resolve a guerra que acontece por dentro. Essa suposta paz não te livra da frustração e da tristeza de se perceber em total anulamento, apagamento, alguém que não consegue expressar de verdade as próprias opiniões. O custo emocional de se anular é alto demais. E embora você chame isso de prudência, no fundo é medo de lidar com a reação do outro. Principalmente se você se atrever a sustentar as suas verdades. Porque a questão aqui nunca será sobre vencer uma discussão ou criar um ambiente hostil. É sobre dar voz ao que você quer ou não.
E é exatamente aí que falta maturidade emocional para sustentar suas próprias decisões e opiniões. Mas entre se calar e se responsabilizar por aquilo que você quer, existe um sentimento poderoso, paralisante, o medo de desagradar, que é um tipo de medo produzido pela insegurança. Medo de falar e piorar as coisas, de se posicionar e perder o afeto do outro, de confrontar e se tornar alguém dispensável na vida de quem você ama. Esse medo vem da criança vulnerável que você foi e talvez até é, que cresceu em um ambiente onde expressar o que sentia, queria ou pensava tinha o alto custo da punição, da rejeição e até do abandono. Você nunca se sentiu totalmente em acolhimento, com compreensão e dignidade de amor. Por isso, aprendeu a se moldar, a corresponder ao que se esperava de você, para receber atenção, cuidados e afeto. E hoje, quando você precisa se posicionar, seu cérebro dispara um alarme, como se houvesse um perigo real de perda de valor e desamor. Nesse momento, a parte que raciocina, pondera e decide, o córtex pré-frontal, sai de cena. E quem assume o controle é a parte que quer sobreviver. E sobreviver para você sempre significou recuar ou ceder. Isso não é falta de coragem, é a sua biologia te defendendo de uma ferida que ainda não cicatrizou, mas que sem dúvida alimenta a sua insegurança e imaturidade emocional. Se anular o tempo todo para não ter que lidar com a reação do outro é se sentir sem maturidade necessária para enfrentar os desafios que a vida te impõe. E é por isso que no final do dia você desmorona, chora sem saber bem porquê, explode por algo pequeno, cede a impulsos que pela manhã te traz vergonha e repressão com rigor. Não é fraqueza, é esgotamento. O seu sistema chegou no limite e você não consegue mais sustentar. Esse ciclo crônico de desgaste cobra o preço do corpo. O recuo vira facilmente um burnout, o silêncio um estresse patológico, suas esquivas uma possível depressão. A saída para você conseguir responder de maneira como acha correto não é agir com rispidez ou falta de educação, mas recorrer ao adulto saudável por meio de 3 passos, que eu vou te contar já já, mas antes eu quero te fazer um convite. Se inscreve aqui no canal e acompanhe a série Maturidade Emocional. Bom, vamos aos 3 passos. Passo 1. Se dê tempo. Quando alguém te fizer um pedido ou te pressionar, nunca responda de imediato. Em vez de ceder pelo impulso, pelo medo, diga apenas: posso pensar um pouco? É porque eu não tenho certeza, mas eu já te falo já já. E mesmo que a pessoa insista, você não cede. Apenas repita: ok, já te respondo. Isso te dá tempo de ensaiar um belo não se você precisar. Passo 2. Filtre a culpa. E depois se pergunte: eu estou dizendo sim porque realmente quero e posso ou só porque estou com medo da reação do outro? Dar nome ao que você está sentindo te ajuda a enfrentar o sentimento. Você passa a assumir o lugar de um adulto que escolhe dizer sim ou não. E não da criança que teme o castigo. Passo 3. Use a direcionalidade na hora de responder. Então não minta ou dê desculpas. O adulto saudável se posiciona com clareza,
mas respeita a versão do outro, o que o outro quer. Diga apenas: eu sei que isso é importante para você, mas infelizmente hoje eu não consigo te ajudar. Ou algo como: eu respeito a sua opinião, mas eu penso de uma forma diferente, então eu prefiro manter a minha decisão. Esses 3 passos não te transformam em uma pessoa super segura de um dia para o outro, mas te ajudam a dizer o que você pensa com mais assertividade e posicionamento. Porque simplesmente te faz capaz de ser alguém que respeita a verdade e as vontades do outro sem deixar de se respeitar. E isto é maturidade emocional sendo exercida na prática cotidiana. Mas agora é sua vez. Me conta uma coisa aqui. Tem alguma situação na sua vida onde você claramente se anula para não desagradar outras pessoas? Coloca aqui nos comentários. Não precisa entrar em detalhes. Só me diz se isso acontece mais no trabalho, na família ou nos relacionamentos. Vai ser de grande generosidade da sua parte compartilhar com a gente a sua história. Porque ajudar outras pessoas a identificar onde elas se abandonam e privilegiam o outro é o primeiro passo para gerar autoconsciência e criar uma rede de identificação mútua. Se tornar o adulto que você precisa ser, com um nível de maturidade que te ajuda a construir uma vida com mais equilíbrio, realizadora e feliz, é um exercício diário. Um processo imperfeito, desconfortável muitas vezes, mas indispensável. Cada vez que você se posiciona com naturalidade, cada vez que você nomeia o que sente, sem medo de ofender, cada vez que você escolhe a fidelidade a si mesmo, sem se preocupar com a aceitação do outro, você se liberta do medo de agradar, do tribunal do certo e do errado e da frustração de sempre se anular. Você não precisa ser uma pessoa perfeita. Precisa apenas ser alguém mais confiante e assertivo do que você era ontem. Eu sou Denise Nascimento, psicóloga, idealizadora dessa série Maturidade Emocional, O Caminho das Pedras. E eu aguardo você no próximo episódio.